Bom dia, meus irmãos, graça e paz para todos. Nós vamos estar aqui apresentando agora, através da revista Palavra e Vida, a lição número 11, que tem como título Presença Suficiente. Lição de número 11, baseado no texto base do livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Mas antes de mais nada, nós vamos estar pedindo a direção de Deus através de uma oração, para que Ele venha conduzir durante esses minutos que eu estarei junto dos irmãos e que Ele venha trazer melhor entendimento para nós dentro dessa lição. Senhor Deus e Pai, Deus de eterna bondade, Deus Santo, Deus que está acima de todos os deuses, nos abençoe nesta manhã, onde nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra, Deus, e entender que a Sua presença é suficiente em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, oriente a cada irmão, oriente a nossas famílias, esteja protegendo-nos dessa pandemia terrível, onde assola a nossa terra. Senhor, Tu estás presente no meio de nós. Obrigado por cada manhã. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante dessa lição e o autor começa assim, olha: se perguntarmos às pessoas o que lhes faltam para terem paz e tranquilidade na vida, ouviremos muitas respostas diferentes. Algumas responderão que se tiverem uma conta bancária gigantesca, terão tranquilidade pelo resto de suas vidas. Outras dirão que é a saúde, o item indispensável para viverem em paz. Pode ser até que alguém responda que é a prosperidade da sua igreja, a coisa mais importante para ter paz e tranquilidade na vida. O grande problema dessas respostas é que elas colocam satisfação pessoal no tempo futuro, ignorando a maior entre todas as bênçãos que podemos receber, a presença de Deus. O Senhor já providenciou tudo que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. A sua presença é de fato suficiente. Então nós já enxergamos aqui através de algumas palavras, de poucas palavras, que a presença de Deus é que é suficiente em nossa vida. Que mesmo apesar dessas tempestades pelas quais estamos passando, Deus está tratando de nós com amor. Podemos ter certeza de que a presença de Deus está conosco, por isso é uma promessa que Ele fez. Na história bíblica, esta promessa foi ouvida pela geração de hebreus, que foram sustentados por 40 anos no deserto e estavam prestes a entrar na terra de Canaã. Deus nunca deixou de sustentar o seu povo. E o versículo aqui de Deuteronômios, capítulo 31, versículo 5, vai dizer assim, a palavra de Deus. Deuteronômio 31, versículo 5. Deus entregará esses povos nas mãos e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com as ordens que lhes dei. Então, era um tempo de conquista. Mas, versículo 6 é que fala aqui mais fortemente: sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês.
Ele não os deixará, nem abandonará. Então já demos o primeiro passo aqui bíblico, dizendo a presença de Deus suficiente, que não nos abandona, né? Ele não nos deixará, ele não nos abandonará. Essa é a presença de Deus. Jamais nós podemos ter a ideia que Deus nos abandonou, de jeito nenhum, né? Nós estamos passando por um período difícil, tanto é que nós estamos apresentando ao Senhor os cultos online, mas mesmo assim nós sentimos a presença de Deus muito forte em nossas vidas. Ouvir essa promessa foi fundamental para ele cumprir a missão que recebeu de liderar o povo, sucedendo Moisés, né? Aliás, aqui já passou para o capítulo 1, versículo 5 do livro de Josué, que também ouviu a promessa de Deus. Vamos ler o versículo? Capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: você nunca será derrotado. Olha só, irmãos, eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Essa promessa não foi só para Josué, essa promessa é para nós também, tá? Nós nunca seremos derrotados. O povo de Deus nunca é derrotado. E a promessa diz que Deus não nos abandona, porque Ele é o nosso Pai, né? O Pai não abandona os seus filhos. Ouvir essa promessa foi fundamental para ele cumprir a missão que recebeu, de liderar o povo, sucedendo Moisés. A presença de Deus é uma promessa que vem nos suprir diante das adversidades que nos afligem. Podemos confiar nas promessas de Deus, pois Ele é fiel e poderoso para cumpri-los, né? O Salmo 46, né, fala: aquietai-vos e sabei-vos que eu sou Deus. O Salmo 46, versículo 10, diz: aquietai-vos, né, ficai-vos tranquilo e sabei que eu sou Deus. Aí nós vamos ao primeiro tópico aqui: a presença é suficiente, os recursos não são. O versículo de Hebreus 13:5 ensina que não dependemos dos recursos, mas da presença de Deus. Acumular riquezas nesta vida não garante o futuro de ninguém, é muito menos satisfaz sua alma. E muito menos satisfaz sua alma. Acumular riqueza nessa vida não garante o futuro de ninguém e muito menos satisfaz a sua alma. Em meio à crise provocada pela pandemia e o distanciamento social, muitas foram as preocupações individuais e coletivas no que diz respeito à economia. Se por um lado sabemos que a vida depende também da situação financeira, por outro, isso pode revelar o amor ao dinheiro e a dependência dele. Nós sabemos que muitas coisas fecharam, sabemos que foi limitado-se muitas coisas, né? Escolas fecharam, shoppings fecharam, lojas fecharam, restaurantes, e aí nós, de um dia para o outro, ficamos assim, de uma forma dentro de casa. E isso trouxe desemprego, trouxe algumas tristezas, e algumas pessoas não entenderam, acharam que Deus faltou com amor. Nada disso, né? Muitos que amavam o dinheiro, aqui a lição está dizendo aqui que muitas pessoas tiveram que de repente parar porque estavam num sentido de só ganhar dinheiro, acumular riqueza.
esses são chamados de avarento. Esses são chamados de avarento. A resposta de Deus é o seguinte: eles falam assim, ó, por que ele está preocupado com o dia de amanhã, né? Isso quer dizer que Deus nos sustenta no momento em que nós achamos que nós estamos abandonados por Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela fala no capítulo 6 de Mateus, capítulo 6 de Mateus, a palavra de Deus, ela é mencionada assim, olha. Não ajunteis riqueza aqui na terra, onde as traças e as ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Por isso que muitas pessoas, com o coração voltado a riquezas, sem entender que só a presença de Deus é suficiente, ficaram deprimidas, ficaram enlouquecidas, né? A Bíblia ainda fala que muitos são escravos do dinheiro, não é isso? Então, só a presença de Deus já basta. Só a presença de Deus já basta, não é isso? Aí o autor vai dizer assim, olha, o versículo 5 ensina que ao invés de confiar nas coisas materiais, devemos depender do Senhor, que através da sua promessa se faz presente. Todo homem é tentado a buscar conforto, segurança nas coisas materiais, mas o cristão fiel depende do Senhor, dispensando o acúmulo de riquezas na terra. Dispensando o acúmulo de riquezas na terra. Para algumas pessoas, o simples fato de não prosperar, ganhar mais do que ganha, já é um motivo de depressão. Não podemos depender das riquezas para termos tranquilidade. O dinheiro é um péssimo patrão, mas um ótimo servo, pois tem sua utilidade. Se nós soubermos utilizar o dinheiro até para abençoar alguém, nós vamos entender que nós não dependemos do dinheiro, mas dependemos da presença de Deus em nossas vidas. E aí as pessoas que ficam só voltadas ao dinheiro, ela vai entender que ela vai ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, e o dinheiro não vai ser suficiente na sua vida, tá? Ela vai ficar sempre querendo ganhar mais, comprar mais, e aí vai ser escravo do dinheiro. E aí esquece a presença de Deus na sua vida. A carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade de modo geral. Estava retornando às práticas judaicas do sacrifício, dependência do sacerdote e a utilização do templo. O templo, tinha um grande valor em sua espiritualidade, pois simbolizava a presença de Deus entre eles. Mas a partir do encontro com Cristo, esses paradigmas mudaram, deixando-os livres para cultivarem sua espiritualidade com o Salvador Jesus. Então eles iam ao templo porque ali tinham os sacerdotes e os sumos sacerdotes que apresentavam o pecado do povo em sacrifício, né? Então eles tinham o povo judeu ainda estava nesse ritual do Velho Testamento, já sabendo que Jesus já tinha vindo e já não precisava mais desse sacrifício, porque Jesus já tinha feito, já foi o próprio sacrifício para nós. E outro detalhe, irmãos,
o sacerdote já não precisava mais, porque Jesus já foi o sumo sacerdote. Ele, além, é o nosso defensor, já não precisava mais de sacrifício, porque ele já se fez sacrifício na cruz do Calvário. Aquele já foi o grande sacrifício, já não precisava mais apresentar nenhuma ovelha ali em sacrifício, né? Porque ele já foi o grande sacrifício na cruz do Calvário. Ali o seu sangue foi derramado, como se fosse um cordeiro, que ele realmente era o cordeiro de Deus, como diz João Batista, que tira o pecado do mundo. E nós vamos ver isso no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, o livro de Hebreus narra muito bem isso, esclarecendo o que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele sendo o nosso grande sacerdote. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Então, a presença suficiente de Jesus foi para perdoar pecado. Isso quer dizer que em meio às nossas dificuldades pelas quais estão passando, Jesus, ele agiu com amor. Ele agiu com amor. E nós não precisamos mais de sacerdote para chegarmos a Deus, né? É só clamarmos o sangue de Jesus. E a Bíblia fala aqui que esse Jesus foi igual a nós, né? Ele se tornou homem para que sofressem em carne para nos salvar, né? O livro de Hebreus está narrando isso de uma forma bem clara, né? Em duas versões. Eu estou com duas versões aqui. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hoje, às vezes, nós também pensamos que estaremos na presença de Deus apenas se estivermos no templo, em nosso salão de culto. Nessa quarentena, a ausência do templo pode nos trazer saudades dos irmãos e irmãs e de estarmos fisicamente com a igreja, mas com certeza não estaremos nunca distante da presença de Deus, né? Irmãos, é muito bom estar no templo, mas por imposição, né, da OMS, né, nós não podemos fazer culto. Tivemos aí um período, agora que estão abrindo-se os templos e outros locais públicos, mas isso não impede nós estarmos distante da presença de Deus, né? Nós temos que sabermos que o templo é um local, mas a presença de Deus está em todo lugar. Tanto é que o Salmo 139, versículo 7 até o versículo 12, fala que Deus está presente em todo lugar, independente do tempo ou não, né? Que a Escritura está dizendo que a onipresença de Deus, para onde o salmista fala assim, né? Para onde poderei escapar do teu espírito, né? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me
encobrirão e que a luz se tornará noite. E ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Então, independente do tempo ou não, Deus está conosco. Nós podemos buscar a presença de Deus em qualquer lugar que nós estivermos. O salmista está dizendo assim: ainda que eu estivesse em lugares diferentes, ele fala que até numa sepultura, Deus está lá conosco, lugar que ninguém quer estar, né? Mas Deus está lá conosco, ainda se eu estivesse preso lá. Às vezes ficamos preocupados com a presença dele, porque achamos que o Senhor está nos vigiando para nos punir nossos erros. Deus já sabe de todas as coisas, nossos erros estão diante dos seus olhos, né? Eu digo que, pelo contrário, Deus não quer punir ninguém. Nós devemos enxergar essa presença de Deus para nós descansarmos nos seus braços. Descansarmos em meio às incertezas da vida, em meio às dificuldades. Nós temos que entender, irmãos, que as tempestades são inevitáveis em nossa vida, na vida do crente, na vida do não crente. A Bíblia fala que o sol nasceu para o justo e para o injusto. Nós temos que estar preparado para momentos difíceis em nossas vidas, mas entendemos mais do que isso, de que Deus não nos abandona, de que Deus jamais vai nos abandonar. Deus se faz presente para salvar com sua mão. O Senhor guia e sustenta. Olha só, Deus está nos guiando e está nos sustentando. Basta nós sermos obedientes. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para entender necessidades materiais e espirituais de cada um. Eu, olhando isso aqui, eu vejo que Deus tem uma proteção muito especial para conosco. O livro de Isaías, capítulo 57, ele narra muito bem isso, quando Isaías fala simplesmente assim, olha, Isaías, capítulo 57, versículo 1 e 2, olha como que Deus está nos protegendo, né? Tem duas versões, tem a versão revisada e tem a versão mais antiga. Eu vou estar lendo as duas. Diz assim: perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Os homens compassivos ou justos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houveram andando na sua retidão. A outra versão diz assim, olha, as pessoas direitas morrem e ninguém importa, os bons desaparecem e ninguém percebe. O poder do mal que os leva embora, mas eles encontram paz. Olha só, mesmo em meio até pessoas nossas, do nosso meio cristão, morrem, mas encontra paz. E os que vivem uma vida correta descansam em paz. Versículo 2 está dizendo: os que vivem uma vida correta descansam em paz. Então, a paz, mesmo em meio a essa pandemia, deve estar presente em nosso meio, porque a presença de Deus é suficiente. Aí nós vamos já finalizando aqui, dizendo que a certeza da presença de Deus traz segurança. É uma concepção de fé. Olha só, é hora de nós despertarmos
para entender que é uma concepção de fé, essa segurança que é a presença de Deus em nossas vidas, em nosso meio, em nosso redor, em nosso derredor. Nem sempre sentiremos esta presença conosco, mas o justo vive pela fé e não pelo que sente, né? O justo vive pela fé e não pelo que sente. Os sentimentos variam de acordo com as circunstâncias. São coisas humanas e insuficientes. Estabelecer o relacionamento real com Deus. Eu quero dizer que essa bondade de Deus, mesmo em meio à pandemia, ela não nos deixa, tá? Lá, se a gente for no livro de Mateus, a gente vai ver que Jesus fala assim: por que estás preocupado com o dia da manhã? Né? Os pássaros não trabalham, mas eu o sustento. O lírio do campo se veste melhor do que Salomão em toda a sua glória, mas eu o sustento. Não fazem nada, mas eu o sustento. Tem um cântico que diz que a bondade de Deus é tão grande, né? E os jovens da nossa igreja cantam assim: essa bondade está correndo atrás de mim. Então Deus é bondoso. Deus jamais vai deixar os seus servos sucumbir. Ele não deixa de estar conosco. Isaías menciona lá, né, que ele é o Emanuel. Aí Mateus já completa lá no capítulo 1, versículo 23, que a profecia de Isaías, que ele é Emanuel e ele é Deus conosco. Né? Ele é Emanuel e é Deus conosco. Ele jamais nos abandona. Aí eu vou finalizando aqui dizendo que no capítulo 8, está dentro da nossa lição aqui de Romanos, eu só vou ler 3 versículos para melhor entendimento nosso do que é a presença de Deus no nosso meio. Eu só vou ler 3 versículos, irmãos. Aonde Deus está presente. Os versículos de Romanos, capítulo 8, vai estar mencionando assim, ó, versículo 37, 38 e 39. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A presença de Deus é suficiente em nossas vidas. E isso nos garante que Ele jamais vai nos abandonar. Nem outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Nós devemos ter esta convicção dessa suficiência, presença de Deus, que deve estar em nossas vidas, em nosso lar, em nosso coração, e jamais vai nos abandonar em tempo nenhum. O Salmo 46 fala que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Que isso possa completar no coração dos irmãos a suficiência, presença de Deus. Teria muitos mais outros versículos para nós estudarmos, mas o tempo é curto. Mas vamos ficar com eles. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Pode colocar todas as suas dificuldades na mão dele, que ele vai resolver, porque ele é o Deus que nunca deixou de nos amar. Amém? Que
Que Deus possa completar no coração dos irmãos.